Que o mundo moderno não vai bem, isso não é necessário a gente ficar repetindo, né? Isso a gente constata, mas quando a gente se pergunta as causas do sofrimento, dos males do homem hoje, as pessoas não têm muita noção de onde elas vêm, qual que é a raiz dessas causas. Sempre quando a gente busca um tratamento para alguma coisa, a gente tem que saber o quê? A raiz, qual é a causa daquilo. A gente não trata o sintoma. Você vai no médico, o médico pode descobrir qual é a causa daquela possível doença que você tem e tratar a doença. Mas, se ele não souber, ele pode focar apenas no quê? No sintoma. E quando nós focamos apenas numa dor de cabeça, numa febre, sem saber a origem daquilo, a gente não destrói aquilo. Então, isso é uma coisa que todos nós temos que buscar conhecer. Qual que é a causa do sofrimento do homem hoje? Porque isso não diz respeito apenas a pessoas distantes, mas diz respeito, inclusive, à nossa realidade. Porque dá para perceber esse amargor na vida do homem moderno. Na vida de cada um de nós, a gente sente um gosto meio amargo, como que se a vida tivesse que trazer algo para nós e não traz, né? Então, de onde vem esse amargor, de onde vem esse sabor meio indigesto para nós? Quando nós vemos alguns indícios disso na literatura, né, inclusive eu vou pegar exemplos aqui do livro de Giovanni Reale, O Saber dos Antigos, que no prólogo desse livro ele retrata com dois exemplos muito interessantes sobre essa falta de sentido do homem moderno. Esses dois romances que o Orwell cita, 1984, esses dois romances que o Giovanni Reale cita são 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Huxley, que são distopias que retratam aí sociedades totalitárias, mas que não estão muito distantes do que a gente está vendo em vários locais, inclusive no Brasil hoje. E em 1984 tem um trecho que é um trecho que realmente nos marca, né? O ser humano é reduzido a uma mera larva de homem que vive uma vida desprovida de qualquer sentido. E quando a gente olha uma das causas da falta de sentido do homem de hoje, e a gente procura entender, mas como? Um homem com tantas coisas, com tantas novidades, tantas tecnologias, e a cada século que passa, ou até menos, a cada década que passa, nós vemos essa perda desse sentido e esse sabor amargo que vai se mantendo na boca do homem. E em Admirável Mundo Novo, tem uma frase também que é bem marcante. É a seguinte: dê-me televisão e hambúrguer e não me venha com sermões sobre liberdade e responsabilidade. O que isso indica? Indica o que nós vemos hoje, a busca o quê? Que o sentido da vida é satisfazer aqueles instintos mais animalescos, vamos dizer assim, né? É satisfazer o quê? A minha fome, o meu desejo de prazer. Então, a busca do homem moderno seria essa, ó. Se você me dá aquilo que me satisfaça, então beleza, eu não quero saber daquelas coisas mais elevadas. Aquilo que caracteriza o homem, né, como a liberdade e a responsabilidade. Então, essa fartura que nós temos, né, nesse século de riqueza, a gente vê que o homem foi esquecendo daquilo que o faz propriamente homem. Então ele vem buscando o quê? Cada vez mais aquilo que apenas satisfaça aquelas necessidades mais baixas. E ele esquece da sua própria identidade. Então esquece daquilo que torna realmente a ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E essa carência de ideais maiores, superiores, essa tirada de Deus, como Nietzsche fala, né, sobre a morte de Deus, Deus está morto, é o que caracteriza os tempos modernos. E o Nietzsche foi, a gente pode dizer, profético nesse sentido, né? Apesar da confusão que é Nietzsche, né? Nietzsche não tem um sistema filosófico, ele é muito conhecido pelos aforismos, aquelas máximas, né? Aquelas frases marcantes. De fato ele escreve muito bem, assim, mas se a gente pegar
as obras dele, o que os especialistas falam de Nietzsche? Olha, Nietzsche realmente é uma confusão dos diabos, assim. Mas ele tem umas sacadas aí de gênio. E o que ele constata? Que o homem moderno crê experimentalmente, ora neste, ora naquele valor, para depois abandoná-lo. O círculo de valores superados e abandonados está sempre se ampliando. Cada vez mais é possível perceber o vazio e a pobreza de valores. O movimento é irrefreável. A história que estou relatando é a dos 2 próximos séculos. Esse trecho nós vemos os fragmentos póstumos de Nietzsche. E ele diz, ó, a raiz, aí, no caso Giovanni Reale, diz que a raiz dos males que atingem o homem hoje encontram-se no niilismo. Você já deve ter ouvido falar esse termo, niilismo, que é da falta de sentido. Se a gente pegar aqui outra citação do Nietzsche, que também assim é bem importante para a gente entender melhor o que seria isso, esse niilismo. Niilismo, falta o fim, falta a resposta ao porquê. O que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam. E aí a gente vê que, linkando aí com o que nós vimos sobre 1984 e Admirável no Mundo Novo, esse homem que busca, em caso de Admirável Mundo Novo, apenas a satisfação dos sentidos, apenas o prazer, esse homem que em 1984 é reduzido a uma larva de homem, ou seja, uma espécie, sim, entre os últimos dos animais, e que está lá como apenas mais uma peça da máquina desse sistema totalitário. Então nós vemos que o homem, nessa perda de sentido, vai o quê? Vai perdendo a sua própria identidade. E nós vemos isso em maior ou menor grau, inclusive nas nossas vidas. E diante disso, diante do que nós constatamos, o homem não sabe mais quais são aqueles valores mais altos que ele deve buscar. Então, aquilo que realmente traz essa característica do que o homem, né, aquilo que define melhor que o homem, o que ele deve buscar. Então, onde é que eu encontro a terapia para isso? Qual é o tratamento para isso? Quando nós vemos nos estudos da juventude, dos séculos anteriores, eram baseados no quê? Eram baseados principalmente em obras clássicas, nas grandes obras de literatura, que eram reconhecidas como as maiores obras que os homens criaram de todos os tempos. E aí nós encontramos exemplos desses grandes homens que encarnavam as virtudes, nobreza, sabedoria, generosidade, entre tantas, coragem. E nessa educação mais integral da pessoa humana, isso ajudava a pessoa a entender como é que esses valores estão presentes na alma humana e em uma sociedade. Então nós devemos buscar esses ideais, esses valores supremos, nesses grandes figuras do passado. E a proposta que o Giovanni Reale traz aqui, no caso ele traz várias formas que o niilismo se apresenta na nossa sociedade, né, relacionando o ideologismo, relacionando o cientificismo e entre outros, o individualismo, entre outros aí, formas de manifestação do niilismo. Então, para cada um deles ele mostra os exemplos do lado oposto, a terapia, principalmente utilizando aí Platão, na figura de Sócrates, né? Então esses exemplos de sabedoria que é antiga, que para muitos de nós é apenas uma peça de museu, mas que traz aquilo que é perene, aquilo que é dos homens de todos os tempos, independente da época, é uma coisa que não tem prazo de validade. Tem uma frase que eu gosto bastante do Chesterton, daquele autor inglês do século XX, que escreve um dos melhores escritores que eu já li, que é essa: na beira de um precipício só há uma maneira de seguir adiante, dar um passo atrás. E esse atrás, a gente não deve ver como algo retrógrado, mas a gente deve ver como algo que, como algo, olhar para aqueles grandes exemplos, aquela sabedoria que estava no passado, que é perene, e trazer isso de volta, e não apenas ir atrás do progresso pelo progresso, porque nós vemos, o avanço da tecnologia não implica em uma melhora da vida integral do homem, nessa busca de felicidade do homem, de realização plena.
do homem. Então os clássicos nunca foram tão solicitados como agora, né? E nós não tivemos essa formação. Nossa formação na escola, no colégio, foi uma formação baseada no quê? Uma formação ou baseada em ideologia, ou uma formação mais voltada para praxis no sentido de fazer, de ser alguma pessoa útil na sociedade, mas não uma formação das virtudes da pessoa humana. Apenas preparar a pessoa para passar no vestibular, para poder exercer alguma profissão, mas apenas formando na parte técnica e não naqueles valores integrais do homem. E aí resulta o quê? Resulta nessa confusão que está hoje, que as pessoas não sabem mais o que querem da vida, e decisões simples se tornam dilemas que não são resolvidos nunca, né? Então, para encerrar, para dar essa motivação, quanto a isso, a buscar essa sabedoria dos antigos, então a gente já vê Sócrates aqui falando, né, na apologia de Sócrates, a gente já vê isso, ó, da boca de uma pessoa. É claro, aí com a influência de Platão, né, que fica difícil a gente distinguir o que é Platão, o que é Sócrates, porque Sócrates nunca escreveu nada, e aí Platão acaba trazendo um pouco dele na figura de Sócrates, ou muito dele na figura de Sócrates. E aí nós vemos o quê? Nós vemos que essa sabedoria, ela fala muito com o homem de hoje, né? Mas a gente tem que conhecê-la, a gente tem que resgatá-la. O que nós vemos na apologia de Sócrates? Essa frase também o Giovanni Reale cita no primeiro capítulo. Estou tentando apenas convencer-vos, aos mais jovens e mais velhos, de que não deveis preocupar-vos com os corpos, com as riquezas ou com alguma coisa, antes de vos preocupardes primeiramente com a alma, de forma que se torne o melhor possível, afirmando que a virtude não nasce das riquezas, mas da própria virtude vem aos homens as riquezas e todos os outros bens, tanto privados como públicos. Então tá aí, preocupar primeiramente com a alma, buscar o quê? Essas práticas dessas virtudes, desses valores mais elevados, né? E isso requer o quê? Uma vida inteira, né? Mas essa busca sem desistir, essa busca constante. E nós temos aí a sabedoria desses antigos para nos orientarem. Esse vídeo de hoje eu vou encerrar por aqui. Caso você queira saber mais sobre aí essas formas que o niilismo se manifesta no mundo de hoje, comenta aí, por favor. Também se inscreva no canal, curte para ajudar também a impulsionar o canal, que semanalmente eu vou estar trazendo conteúdos em relação a isso, a cultura e essa sabedoria dos antigos e também de autores modernos que resgatam para a gente esse tesouro perene do homem. Obrigado e até a próxima.